Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém, Fiat. Então, 12º dia, né, do Coroa da Santidade, sobre as revelações de Jesus a Luísa Picarreta, né? Então, contra a inclinação mais perversa do ser humano caído, psicologia. Devemos agora abordar o que pode ser o mais perverso inclinação do nosso humano caído, psicologia, pois é uma que muitas vezes levanta a cabeça quando as pessoas aprendem desse grande grau de santidade alcançável com a relativa facilidade de viver na vontade divina. E a tendência é esta: horror com a mera sugestão de que existe um caminho melhor, ódio de boas notícias. Essa perversão é vista em todos os lugares e, de certa forma, está relacionada à falácia econômica do custo irrecuperável, em que se supõe erroneamente que uma despesa já incorrida deve impedir que decisões financeiramente perspicazes avancem, o que implica reconhecer que a ocorrência dessa despesa foi mal aconselhada, mas geralmente o processo de pensamento que acompanha essa perversão geralmente roda algo como isto: oh, não, isso não pode ser. Eu venho fazendo isso de outra maneira há tanto tempo, e dessa outra maneira que eu venho fazendo, isso é muito mais difícil do que essa nova maneira de aprender. Agora, e minha maneira antiga leva muito mais tempo. Se essa nova maneira for válida, vou me sentir tão horrível com o fato de estar fazendo outra maneira há tanto tempo. Eu odeio me sentir horrível, então vou assumir que essa nova maneira não pode ser válida, para que eu possa continuar me sentindo bem comigo mesmo e como tenho feito as coisas até agora. Espero que apenas essa apresentação da inclinação seja suficiente para expor sua natureza e revelar seu absurdo. Agora confesso que cai nessa perversão, mesmo em assuntos trivais. Lembro-me de ter percorrido uma determinada rota durante algum tempo no meu trajeto para o trabalho, apenas para que eu percebesse um dia, depois de anos, que talvez houvesse outra maneira melhor. Totalmente permiti que essa percepção me causasse arrependimento em vez de excitação, pois sucumbi à perversidade humana habitual de lamentar o passado, em vez de
e, em contradição, estar aberta ao futuro. De fato, a falácia primária em o ódio da perversão de boas novas é que se preocupa com o passado e não com o presente. Os luditas respondem de acordo com essa perversão das novas tecnologias por nenhuma outra razão senão que desejam que todos sofram com o que sofreram. E costuma-se ouvir membros experientes de ordem religiosas desprezando igualmente qualquer afrouxamento de regras pela mesma razão. É precisamente por causa dessa perversão que muitos se opõem ao pequeno caminho de Santa Teresa. Acredite ou não, este grande doutor da Igreja ainda é criticado em muitas escolas de pensamento no mundo teológico católico, vendo seu pequeno caminho como uma marca na tradição ascética da espiritualidade católica. E é também precisamente por causa dessa perversão que muitos se opõem às revelações da vontade divina dadas a Luísa. Eles devem ser vencidos com alegria. Enquanto oramos na missa, ao receber um convite tão grande, um convite que de maneira alguma contradiz qualquer coisa na tradição sagrada católica, mas serve como uma bela coroa para a mesma, como ficará evidente na próxima sessão. Em vez disso, são denominados pela raiva que Deus ousa oferecer um pensamento tão grande, supondo ilogicamente que, de alguma forma, constitua uma afronta aos santos das épocas anteriores, como os trabalhadores da vinha se rebelaram contra o proprietário generosamente recompensar aos outros trabalhadores que chegaram perto do fim do dia. Mateus 20. Não vou gastar muito tempo nessas páginas abordando essa perversão. Aqueles que se apegam a ele precisam mais de oração do que de argumentação, mas também devemos zelosamente aderir à extrema importância de permanecer sempre perto de nossas tradições católicas e nunca aceitar nada em contradição com ela, ou que represente um inorgânico desenvolvimento dele. Portanto, considerando o dom em mais detalhes, devemos agora examinar o prenúncio deste dom ao longo da história. Tanto a história da salvação quanto a história da Igreja, para que possamos ver claramente que é realmente a coroa do que Deus nos deu até agora. Número 11. O presente previsto. Certamente o Senhor Deus não faz nada sem revelar seu segredo para os seus servos, os profetas. Amós 3:7. O dom de viver na vontade divina não surgiu no vácuo espiritual, dentro do desenvolvimento da tradição católica. Pelo contrário, pode-se ver como ele se encaixa perfeitamente como esse momento da história da Igreja era o tão esperado tempo para Deus revelá-lo. É de fato a coroa e conclusão de toda santidade e pode-se ver facilmente construindo ao longo dos séculos como o crescendo de uma obra-prima clássica, preparativos para essa
coroação de toda a criação. Mas Jesus certamente diz a Luísa que ele escolheu dela como aquele a quem este presente tem sua primeira revelação completa. Por exemplo, uma vez ele disse a ela: percorra quantos livros quiser e verá que em nenhum deles encontrará o que eu lhe disse sobre minha vontade. Com 24 anos, no ano recebido de Jesus, portanto, não seria consistente que alguém considerasse as revelações de Luísa verdadeiras. Por outro lado, e por outro, acreditasse que esse dom havia sido recebido completamente ou que a ausência dele foi totalmente revelada antes desse ponto. Portanto, o que está sendo proposto aqui não é que o próprio dom, em toda a sua plenitude e substância, já estivesse claramente revelado nas Escrituras, ou nos pais da Igreja, ou na tradição sagrada, apenas que isso foi mencionado e que o caminho foi preparado. Outro exemplo desta distinção pode ser visto no caso do dogma da Santíssima Trindade. Em nenhum lugar foi explicitamente ensinado no Antigo Testamento. O Catecismo deixa isso claro, dizendo: o mais íntimo de Deus, como Santíssima Trindade, é um mistério inacessível para raciocinar sozinho, ou mesmo para a fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e do envio do Espírito Santo. E, no entanto, quando alguém conhece esse dogma, pode ver claramente as dicas contidas anteriormente na revelação divina. Pode-se até ver como havia uma certa necessidade do dogma da Trindade a fim de entender todo o significado da revelação divina do Antigo Testamento em por exemplo, o uso de pronomes plurais em primeira pessoa no relato da criação de Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a nossa própria imagem. A distinção entre Deus e o Espírito de Deus nas primeiras e segundas linhas do Gênesis, respectivamente, há de outra maneira incompreensível a redação do Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor. E a fascinante visão de Daniel, com as nuvens do céu, veio alguém como um filho do homem, e ele veio ao ancião dos dias e foi apresentado diante dele. E em outros casos também. Dito isso, os anúncios do dom podem ser encontrados ainda mais claramente nas próximas sessões. Portanto, agora consideramos quais são essas referências nas seguintes fontes, antes de analisar cada uma em detalhes. No entanto, é necessária uma observação geral. Na sessão anterior, falamos dos anúncios do dom constituído ao longo dos séculos como o crescendo de uma obra-prima clássica. Esse crescendo pode ser visto com mais clareza em 4 paradigmas que constituem os quatro grandes convites de Deus que ele oferece ao
preparar o caminho para o reino universal da vontade divina. Cada um destes parágrafos será discutido em detalhe nas próximas sessões, mas devemos agora dar uma olhada ampla na coisa surpreendente que está acontecendo no mundo católico hoje, pois somente com esse amplo olhar podemos ver que estes são apenas apostolados ou movimentos separados, mas sim quatro pontas do mesmo ataque divino para conquistar o mundo para Deus e restaurar todas as coisas em Cristo. Estes quatro pinos convites ao paradigma são consagração mariana popularizada por Santa Louise de Montfort e muitos outros escritores depois dele. Os novos ensinamentos sobre a unificação das vontades humanas e divinas encontradas na espiritualidade francesa do 17 e 18, séculos que encontraram seu auge nos ensinamentos de Santa Teresa de Lisieux. Os ensinamentos do casamento místico ou espiritual nos doutores da Igreja. Os ensinamentos claros sobre a divinização ou deificação humana encontradas em praticamente todos os padres da Igreja, que agora estão finalmente voltados à espiritualidade e à teologia católica. Providencialmente, em cada uma dessas quatro paradigmas, encontramos em sua natureza um apontador, isto é, uma indicação de que eles próprios são direcionados a alguns resultados além de si mesmos. Para divinização e deificação são palavras que implicam. Divinização e deificação são palavras que implicam um processo, tion, que exige algum ponto culminante. O casamento místico ou espiritual, como um casamento de fato, é ordenado para a geração de filhos, portanto, exige uma fecundidade além de si. A consagração mariana, para alcançar sua realização, requer uma verdadeira semelhança da maneira mais importante entre aquele que está sendo consagrado e aquele a quem a consagração é dirigida. E a unificação das vontades sempre exige, assim como qualquer unificação, são não apenas a correspondência, mas também uma fusão total das duas coisas unificadas. À medida que a água que cai no cálice da missa se torna inseparável do vinho nela. Portanto, estes quatro grandes paradigmas, embora cada um mereça enorme exaltação por si só, são, no entanto, essencialmente convites. São convites para viver na vontade divina. Unificação de testamentos. Como ficará claro ao ler os detalhes de cada escritor espiritual listado na próxima sessão, um crescente entendimento da teologia católica se desenvolveu ao longo dos séculos, começando especialmente por volta de 11 anos, que a verdadeira essência, começo e fim da vida espiritual girava inteiramente em torno da vontade, especificamente a entrega total e sem reservas da vontade humana à vontade divina. Quanto mais este fato era entendido, mais vigorosamente os grandes escritores espirituais promulgavam o ensino e mais cuidadosamente centralizava seus escritos em torno dele. Mas vamos
nos voltar brevemente para considerar uma heresia relacionada. Lembre-se de que Deus apenas permite que qualquer mal, de qualquer forma, transpire para trazer dele um bem maior. Por isso, também é verdade com as heresias. Ele permite que os católicos entendam as falhas disso, refine melhor, entenda e viva pelos verdadeiros ensinamentos que se tornam imitados pelas heresias. O quietismo, uma heresia que se tornou popular na mesma época e local que testemunhou a explosão de ensinamentos belos, profundos, ortodoxos sobre as vontades divinas e humanas, ensinou passivamente, radical, e a doutrina do amor puro, o espiritual ensino do quietismo, sugeriu que o crente não precisa se valer de práticas devocionais, que de deveres religiosos e domésticos e da economia sacramental da igreja. Tudo o que realmente importa era uma vontade amorosa passiva a Deus. Da condenação formal dessa heresia, no ano de 1687, pelo Papa Inocêncio XI, os ensinamentos sobre a vontade divina nos grandes escritos espirituais teológicos franceses do século seguinte foram protegidos do quietismo e principalmente dos escritos de Caussade, que morreu em 1751, e assim conhecemos bem e respeitamos a condenação de 1687. Vemos uma exposição deste ensino tão lindamente que somos tentados a imaginar se o próprio Caussade recebeu um vislumbre profético das revelações de Luísa com antecedência. Mas mesmo os ensinamentos de Caussade talvez sejam excedidos em radicalidade pelos de maior santo dos tempos modernos, isto é, Teresinha, Santa Teresa de Lisieux, doutora da Igreja. Pois, se alguém realmente entende os ensinamentos espirituais contidos nesses escritores, não terá nenhum problema em acreditar nas revelações de Jesus a Luísa e em se abrir para o dom ali contido. Em sua própria introdução à obra-prima de Caussade, Abandono à Divina Providência, Dom Ornold OSB escreve: o abandono à divina providência de Padre de Caussade está tão distante da falsa inatividade do quietismo quanto a verdadeira resignação cristã é distinta do fatalismo dos maometanos. É um abandono confiante, infantil e pacífico à orientação da graça e do Espírito Santo, uma submissão inquestionável à santa vontade de Deus em todas as coisas que possam nos acontecer, sejam elas devido à ação do homem ou com a permissão direta de Deus. Para Padre de Caussade, abandono a Deus, a ata pater do nosso divino Senhor, o fiat do nosso bem-aventurado. Senhora do bem, o fiat do bem-aventurado Senhora é a maneira mais curta, mais segura e mais fácil de santidade e paz. Divinização.
Dr. Scott Hahn, em seu prefácio no livro chamados A Ser Filhos de Deus, a Teologia Católica da Deificação Humana, escreve: Jesus nos salva do pecado e da morte. O resgate do pecado e da morte é realmente uma coisa maravilhosa, mas a salvação conquistada por nós, por Jesus Cristo, incomparavelmente maior. São Basílico, o Grande, disse com ousadia em 375 a.C., em seu De Spiritu Sancto, quando enumerou os dons do Espírito, permanecendo em Deus, sendo feito como Deus, e, acima de tudo, sendo feito Deus. Este é o cristianismo clássico. Nos últimos séculos, no entanto, essa linguagem primordial da salvação caiu em desuso na Igreja Ocidental. Seu declínio começou no final da Idade Média, com a corrupção nominalista da filosofia e então teologia. Deificação desaparece inteiramente em subsequentes pós-Calvin, geração do protestantismo. Mesmo na Igreja Católica, a ideia de divinização se perdeu em meio a todas as disputas pós-reforma sobre o relacionamento da fé, obras e justificação. Por 4 séculos, teólogos católicos e protestantes se concentraram tão estreitamente nessas controvérsias que obscureceram o fato central da salvação cristã. Nesta observação espantosa, o Dr. Hahn aponta que a divinização é central para o cristianismo, mas há séculos foi negligenciada e esquecida, e que essa tragédia é outra vítima da revolta protestante, mas tão inegável quanto seu eclipse lamentável é seu ressurgimento atual. Daniel Litter escreve: entre os cristãos, o interessante, renovado em a deificação, parece ter esperança ecumênica. Por mais de um século, os católicos romanos estão enganjados em um ressurgimento de um retorno às fontes da fé cristã representada pelos escritos dos padres da Igreja. No decorrer da narrativa, o Ocidente perdeu o contato com algumas dessas fontes com o passar do tempo, e elementos de sua teologia foram subestimados. Em particular, o Ocidente buscou um reengajamento com o pensamento dos pais da Igreja Oriental. Este reengajamento com o Oriente está mais representado na obra de Roman Catholic. Os teólogos Iris Congar, Louis Buer, Jean Daniel Lou, Henrique de Labac e Hans Urs von Balthasar, e foram reiterados recentemente nos Lumens de Orientale, pedindo aos católicos que,
aprofundassem seus conhecimentos sobre as tradições espirituais dos pais e médicos do Oriente cristão. John Henry Newman foi um precursor e catalisador do moderno movimento de recursos no Ocidente. Sua apropriação dos pais orientais e a centralidade da deificação em seus pensamentos o levaram à Igreja Católica Romana, que ele via como a aproximação mais próxima, de fato, à Igreja dos Pais. O caráter oriental do pensamento de Newman começou a influenciar a forma da teologia católica nos anos que antecederam o Concílio Vaticano II, levando alguns a nomear Newman o pai do Concílio Vaticano II. Mas o valor ecumênico do recurso de Newman à deificação ainda mais profundo. Como ele demonstrou em sua própria vida, a habitação de Cristo não era apenas uma doutrina para os cristãos afirmarem, mas também o próprio princípio de sua vida, pensamento e ação. Considerando essa observação igualmente profunda do Dr. Latier, podemos ver a mão da providência trabalhando de maneira extraordinária ao elevar o gigante intelectual de Newman e outros a ter um impacto tão grande na revivificação da divinização no pós-Vaticano II, mundo católico. Beatificando em 2010 pelo Papa Bento XVI, o beato Newman deve ser canonizado em breve pelo Papa Francisco, já que em novembro de 1918 o Vaticano aprovou um segundo milagre devido à intervenção de Newman. Casamento místico. Como declarado em outro lugar, o casamento místico tem sido visto como triunfo definitivo da vida espiritual de um santo na Terra, consistindo no mais alto grau da santidade possível para um viajante, mas dado apenas a pouquíssimos santos ao longo da história da Igreja. Em sua obra-prima, intitulada simplesmente Teologia Espiritual, Padre Jordan Aumann, padre dominicano, teólogo e autor altamente respeitado em assuntos pertinentes para o espiritual vida, dá uma visão abrangente do tópico. Embora demorado, vale a pena incluir em sua totalidade apenas um pouco resumida. Casamento. O último grau de oração é a união transformadora identificada por muitos místicos como o espiritual. Casamento constitui as sétimas mansões de o castelo interior da Santa Teresa e é o mais alto grau de perfeição que se pode obter nesta vida. É, portanto, um prelúdio para a vida beatífica da glória. Este estado nada mais é do que uma transformação em Deus. E São João da Cruz não hesita em usar expressões como transformado em Deus pelo amor, Deus de Deus pela participação, e mais divino que humano,
Tais expressões podem parecer ousadas e até excessivas quando aplicadas à vida espiritual da alma, mas são totalmente justificadas em um uso que remonta a São João, São Paulo e aos padres da Igreja, especialmente a Igreja Oriental. Neste grau de oração, há uma total transformação da alma no amado. A alma entrou em seu próprio centro, para assim dizer que é a sala do trono do castelo interior, onde a Trindade habita através da graça. Ali Deus e a alma se entregam um ao outro na consumação do amor divino, na medida do possível, na vida atual. Não há mais êxtase, pois a alma agora foi fortalecida para receber todo o poder do amor. Mas no brilho de uma visão intelectual, a alma experimenta a Trindade com uma consciência vívida. Podemos distinguir 3 elementos neste nível mais elevado da oração da união: transformação em Deus, rendição mútua e união permanente do amor. Como São João da Cruz afirma, a alma se torna brilhante e transformada em Deus, e Deus comunica à alma seu ser sobrenatural, e tal ponto que a alma parece ser Deus e ter tudo o que Deus tem. Essa união é efetuada quando Deus concede à alma essa misericórdia sobrenatural, como resultado do qual todas as coisas de Deus e da alma são uma em uma transformação participada. A alma parece ser mais Deus do que alma, e é verdadeiramente Deus pela participação, embora seja verdade que seu ser, tão distinto por natureza, seja possuído pela alma como algo distinto de ser de Deus, como era anteriormente, embora transformada, assim como a janela é distinta do raio de luz que a ilumina. Quanto à rendição mútua, é uma consequência natural da união transformadora que acabamos de descrever. Entre Deus e a alma há uma comunicação perfeita e o dom muito mútuo de si, razão pela qual a oração da união transformadora é chamada de casamento espiritual. Por fim, Santa Teresa ensina que, neste grau de oração, diferentemente dos graus que a precederam, há uma permanência de união e amor. Concomitante com a união permanente do amor é a alma da confirmação em graça. São João da Cruz sustenta que a união transformadora nunca falha e a alma é confirmada na graça. Mas Santa Teresa adverte que, enquanto estivermos neste mundo, devemos andar com cautela para não ofender a Deus. Contudo, a aparente contradição é prontamente resolvida quando dizemos que a confirmação na graça não significa impecabilidade intrínseca, pois a Igreja ensina que é uma possibilidade nesta vida, nem é uma questão de evitar todos os pecados veniais nesta vida, pois isto exigiria um privilégio especial da graça, como foi concebido a Virgem Maria. Consequentemente, a confirmação na graça deve ser entendida como a graça e assistência especiais de Deus para evitar
todos os pecados mortais e, portanto, ter certeza mortal de salvação. Certeza moral de salvação. Efeitos da união transformadora. Talvez ninguém tenha descrito tão claramente quanto Santa Teresa os maravilhosos efeitos produzidos na alma pela união transformadora ou pelo casamento místico. Resumiremos sua descrição destes efeitos conforme indicada no Castelo Interior, Sétima Mansão, capítulo 3. Um esquecimento de si mesmo, tão completo que parece que a alma não existe mais. Não há mais nenhum conhecimento ou lembrança do céu, da vida ou da hora ou da honra em relação à alma. Tão completamente é absorvida na busca da hora de Deus. A alma vive em um estado de esquecimento, de modo que não tem nenhum desejo em relação a si mesmo, mas deseja apenas fazer o que pode para promover a glória de Deus. Por isso, daria sua vida de bom grado. Um grande desejo de sofrer, mas agora o desejo não perturba a alma como antes. Tão grande é o desejo da alma que a vontade de Deus seja feita nela, que aceite o que Deus deseja como melhor para ela. Se ele envia sofrimento, bom. Caso contrário, a alma não se preocupa ou se preocupa com isso como antes. Alegria em perseguição. Quando a alma é perseguida, experimenta uma grande alegria interior e muito mais paz do que antigamente. Não tem inimizade com aqueles que o tratam mal ou desejam fazê-lo. Em vez disso, concebe um amor especial por essas pessoas e se as visse com alguma aflição, ficaria profundamente triste e faria todo o possível para aliviá-las. Ela gosta de recomendar essas pessoas a Deus e se alegrava em renunciar a alguns dos favores que recebe de Deus, se pudesse concedê-las a seus inimigos e, portanto, talvez impedir. Eles ofendem a Deus. Desejo de servir a Deus, enquanto a alma sofria anteriormente por causa do seu desejo de morrer e estar com Deus, agora experimenta um forte desejo de servir a Deus e ajudar qualquer alma que puder. De fato, agora ela deseja não morrer, mas viver muitos anos e sofrer os males severas provações e assim, se assim puder, ser um meio pelo qual Deus é louvado. Sua concepção de glória agora está conectada de alguma forma com a ajuda de Cristo, especialmente quando se vê com que frequência as pessoas o ofendem, quão poucos existem realmente preocupados com sua honra. Desapego de tudo criado. Os desejos da alma não são mais consolações, porque a alma percebe que agora o próprio Senhor habita nela. Desapego de tudo criado, né? Repetindo, desapego de tudo criado. Os desejos da alma não são mais consolações, porque a alma percebe que agora o próprio Senhor habita nela. Como resultado, a alma experimenta um destacado desapego de tudo e um desejo de ficar sozinho ou de se ocupar com algo que será benefício para a alma. Não há mais aridez ou provação interior, mas apenas uma lembrança constante em Deus e um terno amor por Ele. Não há
Medo de que este período de tranquilidade possa ser causado pelo diabo, porque a alma tem uma certeza inabalável de que vem de Deus. Essa experiência ocorre no próprio centro da alma e na faculdade mais alta, na qual o diabo não pode entrar. Ausência de êxtase. Ao atingir esse estado, a alma não tem mais arrebatamentos ou muito raramente. A grande fraqueza que antigamente era ocasião de arrebatamentos, agora deu lugar a uma grande força concebida por Deus. No entanto, a alma caminha com muito cuidado e ainda faz todo o possível para se fortalecer com a ajuda da graça de Deus. De fato, quanto mais ele é favorecido por Deus, mais cauteloso se torna e mais consciente de sua própria pequenez e humildade. Ideal da perfeição cristã. Esse é o caminho agridoce que leva às alturas da oração contemplativa e à união transformadora. É o sublime ideal da perfeição cristã e é oferecido a todas as almas em graça. Quando Jesus pronunciou o preceito, você deverá ser afeiçoado como seu Pai Celestial é perfeito. Você deve ser aperfeiçoado como seu Pai é perfeito. Mateus 5,48. Ele estava falando a todas as almas sem exceção. A vida cristã, se desenvolvida de acordo com os poderes sobrenaturais que lhes são inerentes, conduzirá à união transformadora da caridade, que, por sua vez, é o prelúdio da visão beatífica. A perfeição mais elevada consiste não em favores interiores, em grandes arrebatamentos, em visões ou espírito de profecia, mas em aproximar nossas vontades tão intimamente de acordo com a vontade de Deus, que, assim que percebemos que Ele deseja alguma coisa, desejamos isso com toda a nossa força e aceitamos o amargo com o doce, sabendo que essa é a vontade de Sua Majestade. A partir dessa bela visão geral do casamento místico, devemos ter em mente, e é também de São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, que ele era realmente considerado o mais alto estado de santidade possível na Terra, mas não o mais alto estado de santidade possível. É bastante inegável em todos estes escritos sobre teologia mística e espiritual que o estado de santidade dos abençoados no céu é, no entanto, superior. E Jesus deixa igualmente claro para Luís e para outros místicos dos 20 século, que é precisamente essa santidade celestial que ele agora está dando livremente para aqueles que anseiam por ela. Nossa, lindo! Aqui devemos fazer uma pausa para resolver um enigma que agora pode ter se apresentado às mentes de alguns leitores. É algo como isso. Aguente. O que acabei de ler sobre a natureza do casamento espiritual é tão extremo que, de muitas maneiras, parece superior a que é dito sobre o dom de viver na vontade divina, e não vice-versa. Os efeitos deste casamento espiritual sobre o destinatário são tão grandes que duvido que haja mais de que uma alma ou duas vivas em um dado momento na face do planeta que desfrute de tal estado. Como poderíamos falar
de um grau mais alto de santidade do que isso. E para as massas, essa é uma resposta perfeitamente compreensível, mas surge de uma confusão do que está sendo descrito em diferentes casos. Viver na vontade divina é pura graça, não anula a teologia comum da vida espiritual e foge completamente dos sentidos. Mesmo com este dom, é preciso esforçar-se para alcançar o que é descrito por São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, etc., com relação ao casamento espiritual. Em grande parte de suas análises, estes grandes doutores estão descrevendo não a natureza intrínseca da graça do casamento espiritual, mas as manifestações e efeitos dessa graça invisível na vida da alma. E essas manifestações são, de fato, muitas vezes superiores às manifestações de quem pode ter um dom intrinsecamente maior, isto é, viver na vontade divina, mas que ainda não desfrutou do acidental suficiente no sentido filosófico da palavra. Crescimento espiritual para exibir qualquer coisa como as manifestações gloriosas do dom menor, isto é, casamento espiritual. Portanto, podemos ver que essa é uma das muitas razões pelas quais nunca devemos falar de alguém que tem o dom de viver da vontade divina, mesmo que de alguma forma soubéssemos que ele tinha o dom como maior do que alguém que não fez, devido a viver no período anterior à oferta do presente. Quando falamos da grandeza de um santo, frequentemente, talvez sempre, pretendemos nos referir à grandeza das manifestações das graças de Deus em suas vidas, ou à correspondência com a graça de Deus com o santo. A graça de Deus com o santo exibia não apenas ao intrínseco, natureza da própria graça, nas profundezas de suas almas que está oculta à nossa vista. Vamos considerar brevemente uma situação analógica. No sacramento da confissão, um católico recebe uma declaração antológica, dom superior, mesmo que sua contrição seja bastante imperfeita do que um protestante quando pede perdão a Deus em sua própria oração pessoal. Mas digamos que este protestante é verdadeiramente arrependido e contrito em um grau maior, muito maior do que o católico. Embora nada mude o fato de o católico, por meio do sacramento de reconciliação, ter recebido um dom intrinsecamente maior, continua sendo verdade que este católico deve, no entanto, admitir que a contrição deste protestante, em particular, que seria uma manifestação de graça, é superior à sua própria, e o católico deve se esforçar para imitar essa contrição superior. Da mesma forma, na Eucaristia, um católico recebe um presente infinitamente maior do que o protestante ao convidar Jesus ao seu coração, como parte de sua mensagem pessoal. Relação. Mesmo assim, o protestante pode mostrar mais manifestações de graça de que, fato, deveriam ser zelosamente imitadas por um católico. Talvez o católico seja morno e faça pouco para corresponder às infinitas graças da Eucaristia que recebe, e talvez o protestante seja zeloso e se esforce poderosamente para ser virtuoso, evangelizar, amar a Deus e ao próximo, etc. Isso não muda o fato de que a Eucaristia é um presente intrinsecamente maior, embora o protestante tenha feito um trabalho melhor correspondendo
aos presentes menores que ele próprio recebeu. Parece que praticamente todos os críticos de Luísa se ofendem com a grandeza do dom de viver na vontade divina. Simplesmente não entendem essa destinação simples, talvez não por culpa própria, porque talvez tenham ouvido apenas interpretações distorcidas das revelações de Luísa. Amém. Voltando a esse ponto, devemos ter em mente que os escritores espirituais que deram este ensino, por exemplo, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, estavam corretos. De fato, em seus tempos, o casamento espiritual místico foi a maior santidade possível na Terra, já que ainda não havia chegado a tempo em que Deus julgou dar sua vontade às criaturas. Mas é igualmente verdade que essa realidade do casamento místico aponta claramente para algo fora de si. Para aqueles que pregam sua natureza última, talvez estejam esquecendo que o casamento é ordenado para algo além de si. O casamento em si não é definitivo. Além disso, nem sequer é uma união antologicamente indissolúvel até que seja consumada, e além disso, espera-se que o casamento tenha filhos. De fato, embora muitas vezes seja esquecido hoje, devemos lembrar que o fim primário do casamento é a procriação e a educação dos filhos. Em outras palavras, o bem dos cônjuges é um fim secundário e subordinado para este fim primário. Deveria ficar claro, então, que o casamento místico também, na medida em que a vida mística é um reflexo autêntico das realidades terrenas, o que de fato é ordenado para algo além de si mesmo. Um crítico pode dizer que estou levando uma analogia longe demais, mas seria estranho que uma analogia tão essencial como o casamento espiritual, uma analogia escolhida pelo próprio Deus ao descrever o que ele fez na vida dos santos que a experimentaram, deixasse de permanecer análogo em uma propriedade tão importante. Agora, esta consideração que aqui apresento não é de forma alguma minha própria inovação. Antes mesmo de Jesus revelar o dom claramente aos místicos dos 20 séculos, havia uma sensação de que talvez exista algo mais alto ainda, teoricamente possível na Terra, excedendo o terceiro estágio, o caminho iluminativo da vida espiritual que encontra sua própria altura no casamento místico. Hugues Owen escreve em sua biografia espiritual do arcebispo Luiz Maria Martinez, diretor espiritual do Venerável Cochita Cabreira, Padre José Trevino, dos Missionários do Espírito Santo, observou que a divisão tradicional da vida espiritual em 3 estágios. O purgativo, iluminativo e o unitivo. Havia obscurecido a existência de um 4º estágio em que a união transformadora da alma e Deus produziria seu sobrenatural fruta. De acordo com o padre Trevino, seria absurdo, na verdade, se, quando a alma atingir a união mais elevada da terra,
sua vida estagnasse, que permanecesse permanentemente inativa. Acontece exatamente o contrário. Este é o momento em que a ação da alma, sob o movimento do Espírito Santo, atinge o seu máximo. Este é o quarto estágio, depois dos estágios purgativos, iluminativos e unitivos da mística, teologia. Na união transformadora, a alma se une à palavra, mas essa união é espiritualmente fecunda. O seu fruto é Jesus, Jesus produzindo na própria alma e, através do seu ministério, Jesus produzindo nas almas dos outros vida apostólica. Em seu tratado sobre os 4 graus de amor violento, Richard de São Victor escreveu: no primeiro grau, os noivos acontecem. No segundo, o casamento. No terceiro, o casamento consumado. No quarto, ocorre o parto. No primeiro grau, a alma recebe visitas frequentemente. No segundo, ela está prometida ao terceiro. Ela é unificada com seu amado. No quarto, ela se torna mãe. O médico seráfico Santo Boaventure parece ter sugerido algo semelhante em sua famosa Itinerarium Metis em Deum, a jornada da alma em Deus. Para descrever os 3 estágios da vida espiritual, o médico seráfico usa o símbolo do serafim de 6 asas, que efetuou os estigmas em São Francisco de Assis. Este serafim, de alguma forma, se cercou ou se identificou com um crucificado de cujas feridas seriam raios para formar as feridas no corpo de Francisco. São Boaventura usa a imagem das 6 asas como símbolos dos estágios de vida espiritual. Cada par de asas corresponde às contemplações próprias de cada um dos 3 estágios da vida espiritual. Ao tentar descrever algo acima e além dos 3 níveis dos 3 pares de asas, Boaventura obscuramente apontou para algo mais do que os 3 estágios geralmente entendidos. A linguagem é um pouco difícil, mas definitivamente aponta para uma 4ª etapa. De todas essas considerações, surge um quadro profundo, casamento místico, o auge do 3º estágio da vida espiritual, embora verdadeiramente divinizante por si só e até agora considerado o mais alto grau de santidade possível na Terra. Ainda assim, uma consideração mais próxima parece encomendada a algo superior a si mesmo, dando uma dica de onde reside este algo superior. O próprio São João da Cruz, o mais conhecido e considerado por seus ensinamentos sobre a união mística, escreve: toda a questão de alcançar a união com Deus consiste em purgar a vontade de seus apetites e emoções, para que, de uma vontade humana e humilde, ela seja transformada na vontade divina, tornada idêntica à vontade de Deus. Consagração mariana. Dos 4 grandes convites mencionados nessa sessão, a consagração mariana é o golpe final e definitivo da vontade humana, assim abrindo
caminhos para o reinado da vontade divina, tanto em indivíduos quanto em breve em todo o mundo. Os três dos grandes convites são há muito mais ou menos populares na teologia espiritual da Igreja, mas a consagração mariana explodiu em popularidade apenas recentemente. Essa própria explosão foi causada por Deus, a fim de servir como precursor imediato do dom de viver na vontade divina, que também logo explodirá em todo o mundo. Amém. O próprio pai da consagração mariana estava ciente do fato de que, quando essa espiritualidade se espelhasse entre os católicos, formaria os santos do fim da era e inauguraria o reino da paz. De fato, ele profetizou exatamente isso, como veremos em breve. Quem se consagra a Nossa Senhora e, consequentemente, se veste de suas próprias virtudes, como o mencionado pai da consagração mariana, Santa Aloíse de Montfort, prometeu que uma alma assim seria tão vestida, não pode deixar de viver na vontade divina, pois é precisamente esse tipo de vida que é a essência de sua santidade, e, portanto, também é o dom que ela deseja sinceramente mediar por todos os seus filhos. Este ótimo 17. O apostolado do século da consagração mariana, tão reverenciado pelo Papa João Paulo II, e que agora está voltado à teologia católica, emitiu profecias famosas sobre o futuro da Igreja e do mundo, profecias que são, ao mesmo tempo, indicativa do dom de vivendo na vontade divina e na era da paz. São Luís reconheceu com razão que essa grande santidade será mediada pelas mãos de Maria, que nos vestirá com sua própria santidade, que não é outro senão o dom de viver na vontade divina. Isso acontece especialmente no fim do mundo e, de fato, em breve, porque Deus Todo-Poderoso e sua Santa Mãe deve levantar grandes santos que superarão em santidade a maioria dos outros santos, tanto quanto os cedros de Líbano se elevarão sobre pequenos arbustos. Essas grandes almas, cheias de amor e zelo, serão escolhidas para se oporem aos inimigos de Deus que estão enfurecidos por todos os lados. Eles serão excepcionalmente devotos à Virgem, iluminado por sua luz, fortalecido por sua comida, guiado por seu Espírito. Maria produziu, juntamente com o Espírito Santo, a maior coisa que já foi ou sempre será, um homem-Deus, e, consequentemente, ela produzirá os maiores santos que haverá no fim dos tempos. A formação e a educação dos grandes santos que virão no fim do mundo estão reservados para ela, pois é somente aquela Virgem singular, milagrosa, que pode produzir, em união com o Espírito Santo, coisas singulares e extraordinárias. Eles serão grandes e exaltados diante de Deus em santidade, superiores a todos as outras criaturas, por seu zelo vivo e tão bem sustentados com a assistência de Deus, que, com a humildade de seus calcanhares, em união com Maria, esmagarão a cabeça do diabo e fazer com que Jesus Cristo triunfe. Mas Santo Luís ensina que tudo isso é graça
a nossa consagração a Maria. Uma bela descrição da essência da consagração mariana é dada pelos franciscanos da Imaculada. Por essa consagração, alguém se ofereceu totalmente a Nossa Senhora, de modo que em tudo o que faz e sofre depende dela. Se for feita como deve ser, essa consagração alcança uma completa rendição de si nas mãos de Nossa Senhora. A partir do momento da consagração, ela deve entrar na vida da pessoa para marianizá-la completamente, transformá-la de acordo com os seus costumes. A pessoa consagrada deve ter sucesso em viver com Maria, por Maria e em Maria, como ensina São Luís Montfort. A consagração de si mesmo como escravo é ensinada por São Luís de Montfort e expressa principalmente o sacrifício da liberdade de alguém, a fim de viver acorrentado e governado pelo amor de Nossa Senhora. A consagração de si como sua propriedade foi ensinada por Santo Maximilian M. Kolbe, e isso expressa principalmente uma rendição incondicional de si mesmo nas mãos imaculadas de Maria para seu instrumento ou propriedade. Outra forma de consagração é inspirada pela oferta da florzinha como vítima do amor misericordioso de Jesus e expressa principalmente a imolação total, o sacrifício completo de si mesmo a Deus, para se tornar como Maria, quando ela se sacrificou totalmente em o exercício do amor generoso e misericordioso. Idênticas em substâncias, cada uma dessas formas de consagração tem como objetivo nos levar a uma devoção filial a Nossa Senhora, de maneira mais radical e profundamente arraigada. Eles pretendem nos fazer infundar nossas raízes no coração de Maria, com a feliz certeza de que quem planta suas raízes em Maria se torna santo, São Boaventura. A experiência que os santos tiveram nos garante que isso é verdade. E embora São Luís de Montfort tenha morrido em 1916, seu legado continuou vivo e seu impacto continuou a crescer. Nos últimos anos, especialmente a consagração mariana começou merecidamente a dominar o cenário da espiritualidade católica. Vimos os esforços de São Maximiliano Kolbe em sua Melícia Imaculada, abençoada em abundância pela providência, e mais recentemente milhões de católicos em todo o mundo deram esse enorme passo para se consagrar a Maria, muitos em resposta ao apostolado. Minha consagração do falecido herói das causas de Nossa Senhora, Anthony Mullen, e também do padre Michel Gaitelis, 33 dias para a Coriola. A compreensão destes quatro grandes convites é necessária, primeiro, para benefício pessoal de alguém ao receber o presente. Você está mais do que pronto para receber o dom de viver na vontade divina, se levar a sério todos os quatro convites e obedecer às instruções deles. Também é necessário para ver quão perfeitamente o dom se encaixa no desenvolvimento orgânico da espiritualidade dentro da Igreja. Mostra como é esse movimento oportuno para Deus se expressar em dar. Estes quatro paradigmas
refutam facilmente os vários ataques feitos contra a ortodoxia do dom. Para quase todos estes ataques contra a grandiosidade do presente, poderia ser igualmente facilmente arrecadado contra qualquer um dos 4 grandes convites, cada um dos quais com ortodoxia inatacável. Consequentemente, qualquer o argumento que os acusa de falta de ortodoxia é assim revelado como um argumento falacioso. O Antigo Testamento. Embora um judeu moderno possa responder de maneira bastante enfática ao negativo, se perguntando se o judaísmo permite o conceito de divinização ou deificação do homem. Só se pode perguntar se essa resposta é inspirada por uma defensiva espreita contra o cristianismo. Portanto, em vez de consultar judeus individuais da era cristã, devemos nos voltar para as fontes fundamentais, acima de tudo, as escrituras hebraicas. O Salmo 8 lê de maneira diferente, dependendo da tradução. A versão King James, por exemplo, diz: pois tu fizeste o homem um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e honra. Mas essa não é, de fato, uma tradução precisa. A versão padrão, revisada, edição católica, melhora muito. Tu fizeste pouco menos que Deus. Nesta edição da tradução, o estudioso Ruston Schmidt escreveu: essa última palavra é uma tradução incorreta, pois o hebraico original claramente lê um pouco mais baixo que os deuses ou Deus. O número da palavra hebraica Elohim é indeterminado, porque os tradutores reduziram a divindade a anjos. A resposta parece óbvia, não lhes faltava erudição, mas a ousadia. Somos tentados a dizer coragem dos hebreus. Podemos respeitar a sua reserva. Uma coisa é escrever um roteiro de Hollywood que todos pareçam maravilhosos. Outra coisa é fazer essas personagens parecerem reais. A única acusação que nunca foi levantada contra a Bíblia é que seus personagens não são pessoas reais. Até seus maiores heróis, como Davi, são apresentados de forma tão envernizada, tão verrugas e tudo, que o livro de Samuel foi chamado de escrita histórica mais honesta do mundo antigo. No entanto, nenhuma quantidade de realismo poderia atenuar a inspiração de judeus. Os seres humanos que de vez em quando merecem com justa os epítetos larvas e vermes, Jó 25:6, são igualmente os seres a quem Deus coroou com glória e honra. Salmo 8:6. Há um ditado rabínico no sentido de que sempre que um homem ou mulher caminha pela rua, ele ou ela é precedido de um coro invisível de anjos gritando: abram caminho, abram caminho, abram caminho para a imagem de Deus. No Antigo Testamento, antes do mesmo
Antes mesmo da existência dos sacramentos, vemos a divinização do homem como garantia. De fato, o próprio Jesus, nos evangelhos, repreende aqueles que deixam de ver isso. Os judeus pregaram pedras novamente para apredejá-lo. Jesus respondeu: Eu lhes mostrarei muitas boas obras do Pai, para qual destes vocês me apredejam? Os judeus responderam: Não apredejamos você por nenhuma boa obra, a não ser por blasfêmia, porque você, sendo homem, se faz Deus. Jesus lhes respondeu: Não está escrito na sua lei, eu disse que vocês são deuses? Enquanto Jesus faz aqui uma referência importante a um salmo que chama vingança de Deus sobre os indignos pastores de Israel, também é claro que ele está repreendendo os fariseus de sua condenação categórica implícita de noção de divinização do homem. É de fato a repreensão do nosso Senhor foi bem colocada, pois os fariseus deveriam saber que isso não era blasfêmia, como Huston Schmidt aponta no trecho acima. Piedoso judeu sempre reconheceu essa realidade. Infelizmente, hoje em dia, ouvimos muitas vezes promover um equívoco sobre a posição espiritual relativa de homens e anjos, ou seja, a suposição de que todos os anjos são categoricamente superiores ao homem, porque são espíritos puros, mas isso pressupõe a premissa errônea de que há algo baixo na matéria, uma premissa que, se alguma vez teve algum valor, foi refutada pela encarnação e não deveria ser aceita por nenhum cristão. Enquanto um anjo, obviamente, tem mais poder do que o corpo físico de um homem, e é por isso que temos anjos da guarda e porque devemos orar frequentemente pela intenção dos anjos. Isso diz pouco. Essa visão dos anjos também é refutada pelo que já sabemos, a posição de Nossa Senhora, que nenhum católico nega, é incomensurável acima de todos, incomensuravelmente acima de todos os anjos. Mas não é só Nossa Senhora quem pode ser considerada mais elevada que os anjos. Considere as palavras bem conhecidas que os demônios foram forçados a dizer sobre São João Vianney, ou seja, se ao menos houvesse outros 3 como ele, nosso reino seria destruído. E, mais tarde, os demônios foram também forçados a revelar que temiam São Padre Pio mais do que temiam São Miguel Arcanjo. Certamente, mais autoritária ainda é a Escritura Sagrada, que se refere ao conhecimento que podemos ter como seres humanos, como coisas nas quais os anjos desejam olhar. E além disso, afirma: Você não sabe que devemos julgar anjos? Certamente os judeus antigos não tinham acesso a nenhum desses conhecimentos contidos no Novo Testamento. E ainda assim, eles sabiam que a importância do potencial do homem, santidade, era quase impossível de exagerar. Tudo isso vem do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, compartilhado por judeus e cristãos, e todos que sabem bem que ela afirma. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem
e semelhança, e nossa semelhança. Gênesis 1:26. O que não está claro aqui? Ao fazer o homem, Deus fez um ser como ele mesmo. Não temos evidência bíblica de que ele tenha dito isso até mesmo dos anjos ao criá-los. Como, então, devemos diferenciar Deus e o homem para evitar o panteísmo pagão? Nisso, a divinização do homem apaga a distância, mas não a diferença. Qualquer artista, ao pintar um autorretrato, criará um imperfeito com muitas diferenças entre ele e sua obra de arte, mas essas diferenças surgem do fato do próprio artista não ser perfeitamente habilidoso em seu próprio ofício. Não podemos, no entanto, atribuir qualquer maneira semelhante de imperfeição para Deus, e, portanto, ficamos com a conclusão de que ele teve sucesso com a intenção de criar o homem à sua própria imagem e semelhança. Ele teve que colocar tudo o que ele próprio tinha no homem. Assim, o homem se torna, pela graça, o que Deus é por natureza. O que seria dito de uma mãe que gerou não uma criança que tivesse olhos, boca, mãos, pés e seria semelhante a ela em todos os membros, no máximo menor que ela em todos os membros, mas sem a falta de todos os órgãos da mãe, mas gerou uma planta, um pássaro, uma pedra, coisas que são indiferentes dela? Seria incrível, coisas contra a natureza, indignas de sua mãe, que não foi capaz de infundir sua imagem em todos os seus membros em seu recém-nascido. Agora, se todas as coisas geram e formam coisas semelhantes a si mesmas, muito mais Deus, primeiro gerador, cuja honra e glória em formar as criaturas, deveria formar essas criaturas como semelhantes a Ele. Amém. Fiat.